Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Roda de Entrevista aqui pela TV+, canal 17.1, pelo canal do YouTube e também pelo site tvmaisnews.com.br. Siga a gente lá no Instagram, @Roda de Entrevista, e participe também enviando comentários, perguntas através do nosso WhatsApp 65996218569. Em um reconhecimento histórico, a bancada de deputadas e deputados negros completa 2 anos de formação hoje. Eles representam cerca de 24% da Câmara dos Deputados. Para nossa convidada, essa data é um momento de celebrar a luta e a resistência do povo negro ao longo da história e também de refletir sobre o racismo estrutural que ainda persiste no Brasil. Ela defende a importância de políticas públicas com linhas de crédito facilitado para empreendedores negros, como forma de corrigir desigualdades históricas. Para falar sobre esse dia especial e também sobre política, por integrar a bancada negra na Câmara Federal, recebemos a deputada federal pela União Brasil, Gisela Simona. Para entrevistar a deputada Gisela Simona, convidamos Ediana Tanara, especialista em marketing e comunicação, e Cristina Soares, historiadora e pesquisadora. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, enviando aqui comentários pelo 65996218569. Boa noite, deputada. É um prazer te receber aqui no Roda de Entrevista nesse dia especial, nessa quinta, feriado, e também na semana onde o programa completou 4 anos no ar, o Roda de Entrevista. Que prazer receber a senhora aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, Ediana, Cristina, né? É sempre uma honra estar com vocês aqui e hoje um dia muito especial, principalmente aí para a população negra do nosso país, um reconhecimento importante, né? E estar com essa bancada aqui se torna ainda mais especial para falarmos um pouco aí desse momento de reflexão que deve ser de toda a sociedade brasileira. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses 2 anos da bancada negra lá na Câmara Federal e uma das primeiras conquistas de vocês foi o feriado nacional ser espalhado por todo o país. Antes eram só 16 capitais brasileiras que reconheciam a data como feriado. Que a senhora falasse um pouco para a gente sobre esse marco aí, uma das primeiras ações dessa bancada. Então, vejam que primeiro é importante a população entender, né, por que ter uma bancada negra na Câmara dos Deputados. Porque vejam vocês que quando nós falamos de ter uma bancada, significa ter voz e vez dentro do Colégio de Líderes, onde se decide a pauta da semana, né, e também o direito de um pronunciamento de até 7 minutos aí na tribuna da Câmara Federal sobre um tema de interesse da bancada. Então, nós temos aí, em razão de toda essa polarização no Brasil, é muito difícil pautar a pauta aí que envolve a população negra, de ações afirmativas, né, de combate ao racismo no nosso país, e por conta disso, ter a bancada negra foi fundamental para que nós voltássemos aí a ter a pauta que envolva a população negra no debate da Câmara dos Deputados. Então hoje isso acontece, né? Nós temos aí o nosso presidente, que é o Damião Feliciano, que também é do União Brasil, que toda semana está lá no Colégio de Líderes nos representando, e a partir daí nós conseguimos pautar assuntos como o que você disse, né? Que foi a primeira ação dessa bancada, que foi tornar feriado nacional o Dia da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares, né, para que nós possamos aí ter essa reflexão em todo o Brasil, ações educativas que realmente possam traduzir a toda a população atual, toda essa história da população negra, o papel que ela tem na nossa sociedade e combater ações do racismo, né? Então, vejam que eram, como você mesmo disse, 16 capitais do Brasil que já tinham esse feriado. Mato Grosso quase ficou de fora, né? Mato Grosso, na verdade, nós tivemos aí a ação de um parlamentar que tentou acabar com o feriado da consciência negra. Teve que ter toda uma movimentação do movimento negro aqui no estado, né, para tentar combater isso, né? Na época foi o deputado estadual Catani que propôs o encerramento do Dia da Consciência Negra aqui no estado de Mato Grosso, e nós conseguimos aí não só, então, acabar com essas ameaças, né, quando nós criamos o feriado nacional, que existia não só aqui no Mato Grosso, mas também em outros locais da federação.
Então aí acabou essa conquista aí beneficiando todo mundo, né? Exatamente, né? E assim, longe, né, de nós, e eu entendo muito aqueles que falam que os feriados de alguma forma podem, de alguma forma, atrapalhar a economia, né? Mas vejam que tudo no Brasil faz sentido quando nós entendemos o significado da data, né? Talvez a Cristina, até como historiadora, vai poder trazer isso muito mais claro para a gente, mas o que é muito real é que é um dia de oportunidade. Oportunidade para fazer essa reflexão, de oportunidade para que a gente possa, em cima de dados e evidências que o Brasil tem, traduzir que o racismo existe no nosso país, que precisa ser combatido, né? E que silenciar sobre esse tema é muito ruim, porque acabar, de alguma forma, prejudicando, né, o que nós queremos tanto, que é ter uma igualdade racial no nosso país. E hoje são 24% dos deputados que compõem a bancada? Vejam, na verdade nós temos aí dos 513 deputados que hoje existem na Câmara dos Deputados, é importante saber que quem faz parte da bancada negra são todos aqueles que de alguma forma se declararam pretos ou pardos na eleição, né, quando você tem que declarar a sua cor. E aí vejam que desses, né, 31 apenas, hoje eleitos, foram que se declararam negros, né, hoje dentro da Câmara dos Deputados. Mas essa soma de negros e pardos é que corresponde aos 24% da Câmara hoje. 24%, tá certo então. Boa noite, Cris, seja bem-vinda, a primeira vez aqui na bancada com a gente, nesse dia especial, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um grande prazer estar aqui, né, porque essa data é muito importante para nós, né, uma data muito cara a nós e foi conquistada com muito sacrifício, né, o 20 de novembro. Então é um prazer estar aqui e um prazer estar também já ouvindo agora as conquistas que nós temos, essas novas conquistas, né, que a deputada traz. Então assim, eu fico muito feliz de participar. Muito obrigada. Bem-vinda sempre, tá? É com você agora. Ok, então eu vou começar a partir dessa data mesmo, né, porque assim, o que a gente percebe? A gente percebe que consciência negra é a gente ter consciência de quem nós somos, né, quem nós somos. Né? Então, por muitos anos, o Brasil, a gente enquanto brasileiro, por conta do processo de colonização, a gente foi construído uma imagem negativa de quem nós somos. Então, muita gente nasceu, mesmo tendo uma cor escura, mesmo tendo o cabelo crespo, mesmo tendo os traços de negritude, existia uma negação dessa identidade. Então, deputada, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de ser negra. Como que você sempre foi negra? Você tornou-se negra em algum momento da sua vida, né? Houve esse momento? E como que é isso? Como você pensa para você essa questão de identidade negra? Então, realmente você toca num ponto muito importante, né? Que é esse reconhecimento da sua própria negritude, né? E que não é simplesmente a cor da pele, como você diz, mas é esse sentimento de pertencimento. Agora, o que é muito claro para mim é que desde quando eu era muito pequena, né, ou criança demais, porque pequena eu sou até hoje, mas quando eu era criança, né, o meu pai muito cedo, né, nós somos aí uma família de 5 irmãos de sangue, depois são mais 8 adotivos, mas dos 5 de sangue, né, o meu pai, e isso faz muito parte da minha história, quando ele nos chama, né, e diz o seguinte, que o fato de ser mulher, o fato de ser negra, dentro do nosso estado, do nosso país, exigia de nós que nós estudássemos muito, que nós tivéssemos a conduta mais correta possível, porque era dessa forma que nós poderíamos conquistar alguma coisa nessa vida, porque a vida seria dura, seria difícil, né? E naquele momento, né, embora ele falasse isso com uma forma de nos ensinar, de nos preparar para o que vinha pela frente, né, era algo que deixava claro também a importância, né, de ser negro. Então esse pertencimento para mim ele é muito cedo, ele é muito claro desde o início, né? Isso me motivou inclusive diante de tudo que eu presenciei na minha vida, essa discriminação, de fazer o curso de Direito, né? Eu acabo fazendo Direito porque é aquele sonho de que a gente quer fazer justiça ou entender um pouco mais da justiça, né? Para não repetir com os outros o que aconteceu com a gente, né? Então, a minha inspiração também pela advocacia foi muito desse ensinamento do meu pai. Ele foi advogado, primeiro professor, depois conseguiu ser advogado já ali no final da vida dele, eu digo no final porque ele morreu muito cedo, com 60 anos, né, mas formou com mais de 50. Então,
foi um aprendizado muito grande, né? Então eu entendo esse pertencimento desde muito cedo, né? Por ser uma família todos de negros aí e que sofreram na pele a dor e a alegria, né, de ser negro. E aí tem uma questão sobre o direito, a universidade. Como que era estar na universidade, fazer direito, que a gente sabe que não é um curso que já é para a população negra, né? Como que foi esse processo de fazer direito, ser uma pessoa negra, uma mulher negra fazendo direito? Como que foi isso? Pois é, foi bastante diferenciado, né? E o álbum da formatura tem esse retrato, né? De que quando a gente olha mulher negra, eu era a única, né? E os colegas pardos aí, mais 2 colegas pardos. É o que tem no retrato da minha festa de formatura, né? Quer dizer, um número muito pequeno ainda. E tem algo que aconteceu na minha vida que não é um vitimismo, mas é dizer o que a gente já passou, né? Porque uma das minhas primeiras audiências, eu na sala como advogada, na verdade, o juiz achou que eu era ré, né? Por conta da cor da pele. Então isso é algo que me marca muito, né? Quando a gente tem que engolir a saliva, né? E dentro do respeito que o juridiquês ali exige, né? De você explicar para o juiz que não é por aquela cor que eu só poderia estar naquele espaço como ré, né? Mas que eu era advogada do processo. Então, não é uma questão, muitas vezes, de você estar bem vestido ou mal vestido, né? Não é uma questão de confusão por isso, pela simplicidade, mas é exatamente o retrato do racismo que é pela cor da pele. Nossa, e interessante isso. E até me faz lembrar uma fala que eu ouvi hoje de um ativista negro, que ele disse assim, Dai Borges, ele é de Salvador. E ele disse assim, eu tinha muitos sonhos quando era criança. Eu sonhava jogar futebol, eu sonhava ser um cantor famoso e eu tive que deixar tudo isso. E aí, a questão que eu tenho para você, mais uma pergunta que eu tenho para você é com relação a isso. Quais os sonhos que você tinha, que você conseguiu realizar? E quais os que você não tinha, que você tinha que ficou para trás? Existe esse momento? Sabe, como que é a sua relação com esses sonhos? E como você traz isso para a política? Porque o que acontece? Esse Dai Borges, ele diz, eu não consegui realizar porque minha família era vulnerável o suficiente para eu não conseguir realizar. Mas eu trouxe tudo isso para aquilo que eu realizo hoje, que é na coletividade. Então, como que você traz esses sonhos, ou que foram realizados, ou que não foram realizados para a política? Então, veja que, na verdade, quando você tem a sua infância, a sua adolescência, todas as dificuldades que você faz, ela te dá um leque de oportunidades, né? Talvez, se não fosse influenciada exatamente por esses atos de injustiças que eu presenciei na minha vida, talvez e tivesse mais oportunidade, talvez até cairia para medicina, entendeu? Que é algo de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, é algo que eu gosto muito, né? Mas, exatamente, o presenciar a discriminação, né, o presenciar algumas injustiças muito fortes, ora pela questão da cor, ora pela questão econômica, né, fez com que eu me inspirasse muito nessa questão da justiça. Né? E quando a gente, na verdade, visitava o judiciário, né, como aquela fonte de inspiração, na verdade as pessoas negras a gente via na copa, na segurança, como motorista, né? A gente não via na condição de juiz, a gente não via muito na condição de advogado, né? Mas isso, felizmente, me motivou a dizer que aquele lugar a gente pode ocupar. Né? E acredito que na política, né, que na minha vida surgiu de forma, eu falo, foi incidental, né? Porque eu não me preparei assim exatamente para estar como representante política, né? Mas foi em razão da minha atuação no PROCON. Diante disso, hoje a gente tenta fazer aqui no parlamento, na verdade, desde projetos de lei, de situações que a gente já viveu na pele, né, e que a gente não quer que as pessoas vivam, né, seja no sentido, e aqui nós vamos falar um pouco hoje de algumas ações que é a PEC da reparação, que eu fui relatora, eu falo da reparação econômica, quando o Diego abre o programa dizendo que a gente tem que incentivar, inclusive com crédito, para que a população negra tenha mais oportunidade, que ela consiga empreender, né, porque eu acredito sim, que se nós tivermos igualdade de oportunidades,
a gente consegue mudar um pouco esse quadro, né, de ter a população negra hoje, infelizmente, com salário menor, embora esteja ocupando profissões idênticas, né, que não esteja aí no ranking de ser vítima falou, né? Maior de violência policial hoje no Brasil, né, e outros tipos de violência que sofremos muito. Então eu acredito que essa falta de igualdade de oportunidades que faz toda a diferença. Né? Boa noite, eu vou passar aqui para ela, senão a gente vai estourar o primeiro bloco. Boa noite, Diana, seja bem-vinda à bancada nesse dia especial também. Boa noite a todos, boa noite, deputada, parabéns, Diego, né? Obrigado. Aniversário do programa, Obrigado. Parabéns toda a equipe. 4 anos, obrigado à equipe, anos. que sem ela não seria nada, o programa não iria ao ar, né? Então, sozinhos não chegamos em lugar nada, nenhum, né? Verdade. Tem uma equipe por trás aí, a equipe de produção, todo mundo que participa do programa, inclusive vocês que fazem parte da bancada também ajudam a fazer o programa, né? Parabéns mesmo, que continue por Obrigado, muitos e muitos obrigado. anos. E um prazer estar aqui com Gisela, né? A gente sempre se encontra. E Gisela, você é uma das mais atuantes no Congresso, é o que nós vemos hoje, né? Advogada, como disse, servidora pública, ex-superintendente do PROCON e hoje assumindo lá esse papel. Fez a diferença no PROCON, ela, hein? Muita diferença. Você sente que essa sua responsabilidade ou representatividade como deputada, você sente um peso, sabe, de cobrar e de representar, não só como mulher, né, mas como mulher negra, de trazer todo esse histórico, né, e tá ali numa as mulheres sempre, né, e negros também na representatividade. A senhora sente que essa cobrança da sociedade por resultados? Eu entendo e é muito claro, né, assim, como eu falei aqui, desde pequena, a gente acaba aprendendo para poder sobreviver nessa arena que nós vivemos, que a gente acaba tendo que fazer mais que o dobro do que o outro, exatamente para nos valorizarem dentro daquilo que é o correto, né? E infelizmente isso é uma realidade, né? Eu falo infelizmente porque eu queria muito que ao lado de uma colega que fosse branca, que a gente fosse tratada igual, né? Mas que na verdade, minimamente para eu ser respeitada, eu tinha que despertar de uma outra forma. Então era estudando muito, era tendo muito conhecimento, que a gente podia minimamente ser tratado com o mesmo respeito, né? Então isso não é muito diferente dentro do Congresso Nacional, né? Então a gente trabalha muito, né? A gente se dedica ao máximo, né? Para que isso não também sirva muitas vezes de referência para alguém tentar prejudicar o nosso mandato. Né? Então isso é muito ruim, assim, de maneira geral a gente já vê que quando uma mulher erra, as formas de crítica já são muito maiores e mais ousadas do que quando um homem erra, né? Então quando você tem uma pessoa negra, a forma pejorativa de dizer sobre isso, ela também aumenta, né? Então há essa cobrança sim, mas assim, não é um peso, sabe? É uma alegria na maioria das vezes, porque quando a gente, e eu gosto muito desse contato com as pessoas, quando a gente encontra principalmente crianças, meninas negras que olham na gente e falam assim, eu quero ser igual a você me representa. Então isso nos dá muita força, né? Uma motivação, né? De que esse espaço também é nosso e que qualquer um pode chegar nele, né? E esse histórico da minha trajetória, quando a gente chega aqui, pelo fato de não ter ninguém na família que seja político, de nós não termos tido um padrinho político para nos fazer chegar aqui, que tudo isso foi muito suor da nossa luta, do nosso trabalho, das várias pessoas que estavam com a gente, isso se torna mais forte e mais possível para todo mundo. É uma extensão. Isso, para fechar, pode fazer mais uma pergunta para a gente fechar esse bloco? Pode ir lá. A sua aptidão pela política é uma extensão de justiça social? Como advogada, quero fazer justiça social, e como política também? Como política também, porque eu venho para esse lugar, na verdade, para tentar corrigir uma injustiça, né? Quando eu defendi o interesse dos consumidores e, na verdade, eu fui exonerada de um cargo por fazer o correto, né? Então, a gente vem para cá para dizer assim, opa, isso não pode ser assim,
né? Então eu quero poder mudar isso. Então é uma vida toda, né, uma trajetória marcada por isso, da infância e da juventude, por ver injustiças e querer fazer direito, né? E quando você chega dentro do direito, você tem a oportunidade de passar no concurso público e ali você sofre uma nova injustiça e que vai te impulsionando, né, para essa representação. Bom, antes de fazer o primeiro intervalo, olha só, gente, tem um recado para você. No dia 29 de novembro acontece o 8º Mutirão Social. Esse deve ser o último desse ano, gente. Um grande evento de cidadania promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, das 7h30 ao meio-dia. Você e sua família vão ter acesso a mais de 40 serviços gratuitos. Emissão de RG, cadastro de biometria do TRE, balcão de emprego, regularização fundiária, atendimento da Delegacia da Mulher, Hemocentro, além de vacinação, consulta médica, psicólogo, nutrição, fisioterapia e muito mais. Tem também a área de cultura com oficinas, apresentações e o ônibus Limites da Natureza. E na área social, serviços de beleza, corte de cabelo, limpeza de pele, sobrancelha e maquiagem. O mutirão social vai acontecer no Centro Comunitário do Jardim Esperança 2, no Contorno Leste, localizado na rua 18 de fevereiro. É no dia 29 de novembro, das 7h30 da manhã ao meio-dia. Mutirão social, cidadania, saúde, cultura e serviços para toda a população. Realização, Assembleia Legislativa e deputado estadual Wilson Santos. O Roda de Entrevista faz o primeiro intervalo, voltamos em instantes, não saia daí. Estamos de volta com roda de entrevista nesse feriadão, quinta-feira, 20 de novembro, e hoje a gente recebe aqui a deputada federal Gisela Simona, do União Brasil, que também é presidente do União Brasil Cuiabá, né, deputada? Deputada, a senhora é conhecida, eu conheço a senhora pela Gisela do PROCON, a senhora fez muito pelo PROCON, faz muita falta, inclusive lá. O que representa para a senhora o PROCON, deputada? Hoje a senhora está como deputada, mas o seu local de trabalho por muitos anos é o PROCON, né? O que representa para a senhora o PROCON aqui de Mato Grosso? O PROCON é a casa da cidadania, né? Eu digo que quase que um pronto-socorro da cidadania, porque o PROCON é um órgão que todo o tempo que eu estive lá, né, e até hoje, na verdade, ele serve muito de ponto de apoio para as pessoas, principalmente mais vulneráveis, né, que vão até lá
para tratar sim da relação de consumo muitas vezes, porque é aquele produto que ela comprou que não funciona bem, mas muita gente vai no Procon para saber como é que separa, como é que recebe seus direitos trabalhistas, tanto que na nossa época a gente criou uma modalidade de atendimento que era Extra Procon, que era exatamente para demonstrar ali tudo que o Procon de alguma forma pelo menos orientava o órgão correto que a pessoa iria, né? E eu tenho muito orgulho de ser concursada no Procon, né? Então eu digo que se na eleição não der certo, eu tenho para onde voltar. Se nada der certo, você tem um local de retornar. Eu tenho Procon em um lugar que eu amo, né? E vejam que lá na Câmara dos Deputados, Diego, é muito importante dizer isso, que eu sou membro da Comissão de Defesa do Consumidor, é uma das comissões que eu faço parte, e juntando um pouco essa defesa do consumidor com esse dia importante que é da consciência negra, eu tenho um projeto de lei que me orgulha muito, quero muito que ele seja aprovado, porque talvez vocês possam entender um pouco isso, é que hoje quando uma pessoa muitas vezes é abordada dentro de um estabelecimento comercial para ser revistada pela segurança, simplesmente pela cor da pele, né, isso não está explícito dentro do Código de Defesa do Consumidor como uma prática abusiva, né? Então nós temos aí a Constituição Federal dizendo, né, que isso pode ser configurado sim um ato de racismo e etc, mas claramente como uma prática abusiva que inclusive pode servir aí para uma sanção administrativa para um órgão como o Procon, né, ou auxiliar na reparação econômica por esse dano moral que o consumidor sofre, né, isso a gente está tentando tornar mais explícito dentro do Código de Defesa do Consumidor, porque infelizmente a gente já viu aí nas redes sociais, na imprensa de maneira geral, pessoas que são ou covardemente até espancadas dentro de um comércio por suspeita de ter pego algo, e a gente vai ver, e é uma pessoa por ela ser simples, por ela ser negra, né, como nós já vimos aí mulheres tendo que ser revistadas, né, por acharem que ela pegou alguma coisa dentro da loja. E quando você olha para a pessoa, o que poderia ter induzido a esse comportamento? Quando você olha as imagens da câmera, vê que ela na verdade não pegou nada, né, e essa abordagem, né, que é, sim, discriminatória no nosso país e que acontece muito. Então, é uma situação que eu quero muito que se torne lei de forma clara, sem precisar da interpretação, né, de juiz, para poder se concluir que isso é uma prática abusiva. Antes de passar para a Cristina, tem mais uma pergunta. Na semana passada, a senhora participou de uma moção de aplausos lá na Câmara Municipal, que foi presidida, a senhora foi convidada pelo vereador Daniel Monteiro, que é um homem branco, e fez uma homenagem ao Dia da Consciência Negra. Como que é para a senhora receber uma homenagem através do vereador Daniel Monteiro, que tem feito, ele fez essa moção de aplauso, também realizou uma audiência pública também antes. Sim, na verdade uma grande honra, né, porque o Daniel Monteiro, ele tem na bagagem dele, na trajetória, muito a questão da educação, Sim. Né, e por força disso, essa compreensão do tema e esse envolvimento dele, né, na luta contra a discriminação racial na nossa cidade é importantíssimo, né, porque se nós temos ali vereadores que são negros, por exemplo, e não têm essa iniciativa, para nós é muito bom que nós tenhamos um representante que seja branco, que seja negro, né, e algo que eu falo muito claro aqui, porque às vezes a gente sofre preconceito por isso também, independente de ser de direita, de esquerda, né, porque eu entendo que a luta contra a discriminação racial, ela é suprapartidária. Então isso é muito importante e não devemos aí entender que só pessoas negras devem estar nessa luta. Então nós precisamos do apoio de todos, de toda a sociedade. Então quando isso parte da iniciativa de um vereador branco, ela também nos enche de orgulho. Que até então era realizada antes pelo ex-presidente Juca do Guaraná, né, que enquanto esteve lá como presidente, ele realizava todos os anos essa homenagem. E hoje mudou, né, o vereador Daniel Monteiro acabou fazendo essa homenagem para esse dia especial lá na Câmara de Cuiabá. Vai lá com você, Cris, para não perder tempo aqui, não tomar o tempo também de vocês. Então, é muito importante essa fala, porque a gente vem de uma necessidade de representatividade, né? Então, acho que é importante até a gente trazer essa explicação sobre essa diferença do que é representatividade e representação. Muitas pessoas, pessoas negras, eles tomam posse de um cargo, mas eles são só representação, né? Por que é só representação? É quando a pessoa está ali, mas não adianta nada, né? Ele não traz o peso, né? Da luta. E você é representatividade, né? Que é essa coisa de, não, eu vou fazer por essa população negra. E aí,
a questão que eu tenho é sobre essa coisa do peso, da responsabilidade, né? Tem até aquela fala, né, dos heróis, com poder vem a responsabilidade, né? E aí eu quero que você fale um pouco pra gente, deputada, que a senhora fale, né, pra gente sobre esse processo de críticas, sabe? Como que é receber isso, as críticas que você recebe, ou não recebe, ou são só elogios, né? Como que é trabalhar tudo isso? Porque, assim, a gente sabe, quando a gente se coloca em evidência e quando a gente assume um lugar, que é o lugar da representatividade, esse não é um lugar tranquilo, esse é um lugar um pouco pesado, né? Então, eu quero que você fale um pouco sobre isso. Então, na verdade, as consequências dessa representatividade, elas aparecem muito claras, né? E aí nós temos que ser muito sinceros, né? Mato Grosso é um estado muito conservador, né? E pautas que envolvem a questão da igualdade racial, né? Pautas que envolvem inclusive a questão da defesa da violência, né, contra a mulher, que nós temos isso muito forte no nosso mandato, são pautas que muitos entendem que é mimimi, que é desnecessária, né, que nós estamos nos vitimizando, né? Então, isso carrega um peso muito grande de nós termos que a todo momento ter na ponta da língua, muitas vezes, números, né? Eu gosto muito de trabalhar com dados e evidências para poder rebater qualquer tipo de contestação nesse sentido. Então, quando você analisa, né, dados, por exemplo, da violência contra mulheres, são as mulheres negras as maiores vítimas de violência no nosso país, seja ela a violência doméstica, seja ela o feminicídio, seja ela a violência obstétrica, né? Quando nós avaliamos e falamos aí no primeiro bloco essa questão de ter salários menores que pessoas brancas, né? Quando nós avaliamos que os cargos de direção das empresas ou espaços de poder ainda são de ocupação menor pela população negra, né? Então são fatos e números que são muito importantes nós a todo momento estarmos falando disso para que poder demonstrar que a nossa pauta não é uma vitimização, mas é a realidade que nós vivemos, né? Então, enquanto perdurar, né? Eu tive essa pergunta de um canal de comunicação que perguntou por que era necessário ainda ter o Dia da Consciência Negra. E eu digo que é necessário enquanto perdurar essa desigualdade entre brancos e negros na nossa população, né? Porque os números mostram que nós não conseguimos evoluir, né? Então, estamos avançando, né? Estamos avançando, mas essa pauta que a desigualdade ela é só econômica, não é racial, é uma inverdade que nós precisamos combater. Vai lá, Diana. É isso, né? Tem muitos desafios. Sempre quando a mulher fala, é mimimi. E falando sobre, né, representatividade, às vezes eu faço parte de casting e sempre há aquela questão, tá faltando um negro aí, por cota, não por representatividade. Mas, deputada, o que tem sido o maior desafio ali nos bastidores mesmo? Das articulações políticas, né, da resistência política, falta de prioridade ou disputa ideológica? O que tem sido o maior desafio nos bastidores? É a polarização, essa disputa ideológica, ela é muito forte, porque muitas pessoas que são negras, mas que hoje, por exemplo, são da extrema direita ou da direita, não reconhecem a pauta, porque elas poderiam estar se confundindo com alguém da esquerda, por exemplo. Então, eu vou te dizer um exemplo muito claro, né? Eu, com muito orgulho, fui relatora e consegui aprovar na Câmara de Constituição e Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC da reparação, que talvez seja a maior conquista histórica da população negra dos últimos tempos, porque tem 40 anos tramitando na casa e nós conseguimos aí fazer essa aprovação. E para nós fazermos com que essa proposta se tornasse uma proposta de emenda constitucional, nós tínhamos que ter 171 assinaturas. E nós conseguimos 175 assinaturas de PL a Centrão a PT, entendeu? E algo que foi muito importante, porque como eu ia fazer uma conversa ali no particular, no individual de cada um, né? Então ali a gente tinha uma liberdade maior de tocar, né? Assim, na questão da representatividade, mas disso, né? Você pode até não carregar essa bandeira, mas assim, não quer ajudar também, não tem problema, mas não nos atrapalhe,
mais ou menos isso. Então as pessoas, a gente conseguiu ter, né, esse apoio indireto de muitas pessoas desde que elas não fossem expostas, né? Então você vê que no fundo até há uma tentativa, uma vontade de se dedicar ao tema, de entender que existe o racismo, mas ela não quer se expor, porque isso poderia de alguma forma a entender que ela é esquerda, porque existe isso no Brasil, né? Que ser negro você tem que ser de esquerda, senão parece que está alguma coisa errada, né? Sim. Então, e é algo que a gente tenta mudar. Em que sentido? Mudar o pensamento, porque, de novo, não é que não é bom, não estou dizendo isso também, eu estou dizendo que é uma pauta que tem que ser suprapartidária. Deputada, a bancada federal aqui de Mato Grosso votou e aprovou o projeto antifacção para combate ao crime organizado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto e dessa união de vocês aqui da bancada federal que votou e ajudou, né, na aprovação desse projeto. O projeto é muito bom depois de 6 versões, né, que foi apresentada, porque vejam que hoje a questão das organizações criminosas do Brasil é algo que já se tornou público e notório, que elas estão tomando conta de todos os territórios, né, em todos os cantos do Brasil. Então, mortes aí realizadas com extrema violência, né, comércios sendo dominados por facções, algumas atividades econômicas, essa situação de nós termos aí envolvimento, né, dessas facções dentro da própria estrutura governamental. Nós tivemos discussões aqui de vereadores que poderiam estar aí dentro do mandato, né, por conta de serem representantes de facções, como existe dentro da Assembleia Legislativa, existe lá na Câmara Federal. Então elas estão tomando conta de todos os espaços e nós não temos uma lei que seja compatível, né, com essa organização, né, de logística, de poder econômico das organizações criminosas. Então, eu acredito que a Câmara dos Deputados fez uma grande entrega à população de ter uma lei que seja com penas mais duras, que agora são de 20 a 40 anos, né, de nós termos aí realmente forma de ter perdimento de bens dessas facções, que forem identificadas, né? E vejam que aquilo que nós tínhamos, que era de ruim no projeto, que era, por exemplo, diminuir a força da Polícia Federal, né? Ameaças nesse sentido, o texto foi adaptado. Então eu acredito que foi uma proposta boa, né? É claro que se tiver correções vai passar pelo Senado, e aí o Senado tem essa chance de poder fazer algum aprimoramento no texto, mas vai voltar para a Câmara também. Então acho que era um clamor da população brasileira, principalmente depois dos fatos que nós vimos no Rio de Janeiro, né? E que nos deu essa necessidade do parlamento dar uma resposta, e uma resposta técnica urgente à população brasileira, e foi isso que aconteceu. Vai lá, Cristina, mais uma para esse bloco. Com relação à reparação histórica, né, isso é muito importante, né, e eu, né, enquanto a pessoa negra que a gente está lutando, né, para combater o racismo, é muito importante essa sua fala sobre a reparação histórica. E ao mesmo tempo a gente vê como que o Brasil, ele foge dessas discussões, né, ele foge da reparação histórica, e essa reparação histórica simbólica e também econômica, né? Então Exato. O Brasil ele foge dessas discussões. E aí eu quero saber, né? A gente quer saber sobre o que você tem feito com relação a emendas, né? Tem destinado emendas à população negra? Quais as políticas públicas que têm sido feitas? Porque é muito importante a gente saber, né? Que a gente precisa dessa reparação que não houve depois do 13 de maio, né? Não houve uma reparação econômica. E aí eu quero saber você ali, como deputada federal, o que você tem feito? Então, primeiro, como parlamentar, né, projetos de lei que de alguma forma venham a fazer essa reparação, ora econômica, ora no sentido de nós termos ações na sociedade que podem ir mitigando toda todo esse contexto histórico que a população negra tem, né? Então, primeiro, com relação a PLs, né? Falei um aqui na área do consumidor, que foi um dos primeiros meu, em razão da minha vida aí dentro do direito do consumidor, mas temos aí, por exemplo, o PL que, e esse inclusive já foi aprovado, que reconhece a festança de Vila Bela da Santíssima Trindade como manifestação da cultura nacional, o que para mim foi muito simbólico e importante essa aprovação, né?
Nós temos aí um trabalho muito forte dentro do contexto quando aprovou-se a cota para os concursos públicos, o serviço público, né, que são políticas afirmativas que eu sou a favor delas, até que realmente a gente tenha uma reparação, né? E o maior feito é a PEC da reparação mesmo, que garante aí um orçamento de 20 bilhões de reais, né, por parte da União para essa reparação. Como que acontece essa reparação? A gente falou aqui de igualdade de oportunidades, que é isso, é poder ter um crédito concedido à pessoa negra para que ela possa ser uma empreendedora, para que ela possa ter essas ações, para que a gente tenha naquelas comunidades em que é de maioria negra, você ter um atendimento mais especializado para a questão da saúde, né? Que você tenha capacitação para o combate, por exemplo, da violência policial contra pessoas negras, né? Enfim, são várias medidas, né? E agora nós estamos dentro de uma comissão especial que vai fazer esse estudo por 180 dias para ver de que forma, né, pode ter essa reparação. Então são 20 bilhões, não se faz política pública sem dinheiro, né? Então por isso que a gente quis garantir esses 20 bilhões, que é 1 bilhão por ano durante o período de 20 anos, né, para se avaliar se realmente se chegou a ter essa reparação ou não, né? E também temos aí trabalhado, né, em outros projetos de leis dos colegas, né, que vão ao parlamento nessa tentativa dessa questão cultural, né, do Brasil, no sentido de que a cultura negra, de alguma forma, seja preservada e garantida por lei no nosso país. Vai lá, Diana, para a gente fechar esse bloco. Perdão, aqui. só quero dizer, ela perguntou e eu não consegui responder, Vai. com relação às emendas, né, parlamentares. Aqui em Mato Grosso, eu tenho muita honra de ter auxiliado aí o IMUNE, que é o Instituto Mato Grossense das Mulheres Negras, que tem a Nieta como presidente, né? Nós temos uma luta ali para que aquela Casa das Pretas realmente seja uma casa nossa, como posso dizer, né, que hoje ainda vive de aluguel e com muitas pendengas aí todo mês para poder estar ali. Então, com capacitações aí para trança do cabelo negro, para comida afro, né? Essas capacitações que acontecem também para preparar para o mercado de trabalho, né? E agora nós estamos aí com o investimento também, que eu vejo que é muito importante, que nós conseguimos um ônibus, né, com o nosso recurso financeiro para a Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer aí no próximo 25 de novembro, né? Que é uma data muito simbólica para nós e que há uma expectativa de reunir aí mais de 1.000 mulheres negras em Brasília, num ato simbólico e necessário aí com relação às mulheres negras do país. Diana, bem rapidinho. Maravilha. Fechar. Falando da situação econômica, né, das pessoas em vulnerabilidade, os novos modelos de crédito, os serviços digitais que acontecem no Brasil, tem algum projeto que tem pensado para enfrentar, para não gerar endividamento das pessoas, né, que não têm um ensino realmente sobre economia? Uhum. Tem algum projeto nesse sentido? Não, projeto específico nesse sentido não. O que nós estamos fazendo, e aí puxando a questão do endividamento com a questão da área do consumidor que eu tenho trabalhado, eu tenho apresentado projetos de lei no sentido de acabar, inclusive, com alguns produtos financeiros que têm gerado muito endividamento das pessoas, né? Então, nós propomos agora, por exemplo, o fim do cartão de crédito consignado dentro da Câmara dos Deputados. Estamos tentando aí fazer com que esses golpes financeiros que acontecem com o uso da tecnologia, né, onde faz com que o consumidor pague um boleto falso, que ele tem essa questão de sites clonados e etc., né, que a gente consiga ampliar a responsabilização das instituições financeiras, porque existe muito vazamento de dados nesse sentido. Então, nós estamos trabalhando mais nesse aspecto de tentativa de precaução, de prevenção ao superendividamento. Com isso, Roda de Entrevista faz o último intervalo. Voltamos em instantes. Não saia daí.
deputada federal Gisela Simona, do União Brasil. Deputada, essa semana a senhora esteve presente na COP30, né? E onde a senhora reforçou aí o protagonismo feminino na agenda do clima, como líder da bancada feminina do União Brasil e vice-líder do maior bloco parlamentar da Câmara dos Deputados. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa experiência da senhora lá na COP. Então, um momento importante, né? Porque nós queremos sim reforçar essa necessidade da representatividade feminina nas decisões que impactam no mundo, né? E vejam que quando nós falamos de mudanças climáticas, é algo que a mulher sabe muito bem das suas consequências, né? E o aquecimento global é uma realidade. Nós estamos vivendo momentos no clima, no mundo e no Brasil, que qualquer pessoa da população já vê que falar de meio ambiente não é só teoria, né? A enchente que nós tivemos no Rio Grande do Sul, recentemente aí essa questão do tornado no Paraná, né? Aqui em Cuiabá, as chuvas que na verdade causam esses alagamentos, né? Ou tempos aí de ausência de chuva, né? Que são as estiagens muito prolongadas. Então tudo isso é força do aquecimento global, do impacto no clima. Então nós precisamos sim entrar nessa discussão. E de novo, falar de meio ambiente não é mimimi também, né? É uma pauta importante e ter mulheres nesses espaços é de suma importância. Então é isso que nós fomos dizer, né? Nós fomos pedir inclusive para a organização da COP, para que o parlamento no mundo tenha vez na COP, porque não sei se todos sabem, mas na programação oficial da COP não tem nenhum painel que tenha o parlamento do mundo, nem aqui do Brasil e nem de nenhum lugar do mundo. Então nós queremos sim que os parlamentos do mundo tenham vez e voz nas COPs aí realizadas pela ONU. Vou emendar mais uma pergunta que é sobre as eleições de 2026. Não tem como falar de eleições, né? Estamos chegando já no final desse ano. É uma possível dobradinha entre o Otaviano Pivetta e o Fábio Garcia, que está como secretário, e a senhora está como suplente dele. Para o governo do Estado, a senhora apoiaria o Fabinho nessa disputa ao governo do Estado, deputada? Com certeza. Né, com certeza apoiaria, porque Fábio Garcia para mim, e não só para mim, né, mas o Fábio tem uma inteligência muito, eu digo assim, que se destaca, né, por força da experiência, do estudo dele, da competência que ele tem. Teve ao lado do Mauro Mendes aí durante praticamente todo o mandato, né, tem essa experiência de governo e acredito que ele pode contribuir muito com o governo do Estado. Deputada Gisela Simona, vai à reeleição? A reeleição. Venho aí para conseguir o meu mandato, né, como deputada federal, acredito que é importante, né, entrei nessa rodada como suplente, né, e ter o meu mandato, acredito que seria aí, de alguma forma, assim, selar, né, inclusive essa representatividade que nós estamos falando aqui. Nesse período de suplente, a senhora ganhou, pegou essa experiência, agora para a senhora assumir seu mandato, né? Exatamente. Vai lá, vou finalizar por aqui, vai com você agora. Falando eu mais... acho que deve ser uma das últimas perguntas desse programa. Isso, a deputada, inclusive, representou as deputadas brasileiras no Fórum Internacional da Espanha, né? Sim. Verdade. Parabéns, fiquei muito orgulhosa, defendendo mais uma vez o protagonismo feminino. E agora, de fato, candidata aí para a eleição de 2026. O que a senhora considera de ações concretas ali da bancada em que faz parte, que considera urgente, que ainda não foi realizada e que precisa estar adiante? Então, na verdade, vejo que, primeiro assim, em termos de conquista, né, eu sempre gosto de dizer isso, o pacote antifeminicídio foi uma grande conquista, né, em termos de bancada feminina, por conta da violência contra a mulher, que é absurda no nosso país, né, e nós precisamos avançar em muitas pautas sociais ainda, seja nessa no que se refere à violência contra a mulher e a questão da representatividade, porque nós precisamos ter um código eleitoral que garanta o mandato das mulheres. Então, garantir um percentual de cadeiras das mulheres é o que falta hoje, para nós aumentarmos essa representatividade do ponto de vista de bancada feminina. Um exemplo foi esse ano, né, lá na Câmara, aqui na Câmara Municipal de Cuiabá, onde a bancada toda da mesa diretora é formada por mulheres e mais mulheres também foram eleitas, né? Esperamos na estadual. Agora para estadual e também na Câmara Federal, né? Mais mulheres e no Senado também. Tem aí. Vai lá com você, Cristina. Só vou pegar o gancho, né, de vocês, inclusive sobre o clima, né? E tem uma pessoa que é muito inspiradora, que é a Wangari Maathai, que é a pessoa que fez o movimento do Cinturão Verde. E quando ela fez o movimento do Cinturão Verde, quando ela idealizou, o que ela disse? Eu não estou fazendo para mim,
eu estou fazendo para a futura geração, né? Essa foi a primeira mulher africana a ser uma doutora e tal, e ela usou esse conhecimento para ela fazer, né, o movimento do Terão Verde, que é o que a gente conhece hoje, né? Plantou mais de 50 milhões de árvores. E aí, o que eu quero falar, assim, como último bloco, né? Para você, primeiro, é muito bom ouvir isso, muito bom ver todas essas ações que têm sido feitas. E aí eu quero perguntar para a senhora sobre essa questão de legado, sabe? Porque qual é o legado que você pensa em deixar para a próxima geração? Sabe? Qual que é esse legado? Quando eu estiver aqui com 125 anos de idade, eu construí isso. Qual que é esse legado para a próxima geração? Na verdade, eu acredito que o maior legado é esse espaço de representatividade ser possível. Para nós que somos mulheres, que nascemos aí de uma geração de poucos recursos, uma mulher negra, né, que esse espaço também é nosso. Eu acredito que é o maior legado. E estar nesse espaço, mesmo num estado conservador, é possível sim lutar contra a discriminação racial. Ainda que você tenha toda uma plateia, que às vezes querendo que você diga não, você pode dizer sim, né? E é isso a missão de ocupar um espaço de poder importante. Então, eu penso que é isso. O maior legado é a representatividade hoje. Muito bom. Dá tempo de dizer se você quer fazer mais uma? Eu ia já falar do livro agora. Daqui a pouco eu vou tá, dar esse espacinho para você falar. Eu falar eu quero fazer uma pergunta. Vai lá então, vai lá com você, Diana. Onde que a senhora percebe ali os avanços reais políticos de igualdade racial e onde ainda estamos presos a estruturas antigas? Bom, veja, infelizmente a gente está na maioria das vezes presa nas estruturas antigas quando tentam, na verdade, dizer que não existe racismo no Brasil, porque ainda é uma voz que se ouve muito dentro do parlamento, né? Que a desigualdade ela é econômica no Brasil, ela não é racial, né? Então isso é o pior de tudo, né? E com relação a avanços é quando a gente ainda consegue unir pessoas de diferentes espectros políticos, mas voltadas ao combate dessa igualdade, né, ao combate dessa desigualdade racial. Então, quando a gente consegue ali ter projetos de lei que tratam de igualdade salarial, né, quando você tem pessoas lutando sim por ações afirmativas, né, quando você tem pessoas entendendo que é preciso ter um fundo nacional de reparação econômica para a promoção da igualdade racial, esses são os avanços que nós temos. Maravilha. Deputada, o que a população mato-grossense pode esperar da deputada federal Gisela Simona nos próximos meses, né? A gente sabe que estamos nos aproximando para o ano que vem, vai começar o pleito eleitoral, aquela loucura. O que a população aqui de Mato Grosso pode esperar da senhora lá na Câmara Federal? Muito trabalho, muita entrega, muito comprometimento ao nosso estado de Mato Grosso. Eu digo sempre que o meu papel lá no parlamento não é só nem defender o que é meu, mas aquilo que é bom para o estado. Então é por isso que muitas vezes, às vezes alguns me chamam de bolsonarista, outros me chamam de esquerdista e está tudo bem. Porque na verdade eu não tenho lado quando se fala de Mato Grosso. Se for bom para o nosso estado, eu estou lá defendendo. Às vezes as pessoas falam, você está comemorando o projeto do seu adversário político. Não importa. Se for bom para Mato Grosso, eu estou junto. Então, esse comprometimento com o Estado é algo que eu tenho e continuarei fazendo. Vamos enfrentar agora, eu que sou servidora pública, uma luta grande contra a reforma administrativa, que é um desmonte ao serviço público, né, com uma roupagem de querer aí modernizar o serviço público, de dar eficiência ao serviço público, de acabar privilégios, mas junto com isso tentando acabar com conquistas históricas do nosso povo, no que se refere a concurso público, a estabilidade do serviço público, né? Então vamos aí pegar esse final de ano para lutar isso. E a LDO, que deve ser votada ainda esse ano, né, vamos lutar para que a gente tenha um orçamento que realmente corresponda aos anseios da população brasileira, que é o nosso papel como deputado de fiscalizar. E quem é a referência da deputada Gisela Simona na política? Quem que ela tem como referência? Na política geral? Geral. Ou para a vida? Não, para a vida, na verdade, assim, nós temos aí, é difícil você falar nomes porque muitas vezes se rotulam, né? Mas eu acho que nós temos
algumas pessoas aí na nossa história que deram exemplos, e nem vou pegar um brasileiro, mas Obama é alguém que deixou um legado muito grande para a gente, de homem negro, de referência na política, que conseguiu fazer muito unindo povos, né? De um país que é também bastante conservador, né? Junto com a sua esposa, Michelle Obama, são referências para a gente. E a senhora, como parte da bancada negra na Câmara Federal, qual a mensagem que a senhora deixa para todo mundo que está acompanhando o Roda de Entrevista nesta quinta-feira, 20 de novembro, feriado nacional? Estamos terminando o dia também já. Nesse dia 20, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o dia de Zumbi dos Palmares, né, a gente quer deixar uma reflexão, né, para toda a sociedade brasileira, mato-grossense, né, que é muito importante, né, não só você ser contra o racismo, né, mas que você seja antirracista, sim, no sentido de não permitir, de não tolerar, né, com que pessoas façam agressões ou cometam injustiças com o outro simplesmente pela cor da pele, né? O primeiro passo é admitir que existe o racismo, não naturalizar essas ações de discriminação, né, para que a gente consiga realmente ter uma igualdade no nosso país, né? E viva Zumbi, viva Dandara, né? Viva essas pessoas que deram a vida nessa luta contra a escravidão no nosso país. Bom, deputada, quero agradecer a sua presença hoje aqui no Roda de Entrevista, que a senhora volte sempre e obrigado pela presença. Eu que agradeço. Só deixando aí o nosso Instagram, Gisela Simona Oficial, para que todos possam seguir e acompanhar o nosso mandato. A senhora mostra tudo o que está acontecendo, a senhora faz uma prestação de contas do seu trabalho lá na Câmara e também aqui na base, aqui no Mato Grosso, no Cuiabá, né? Exatamente. Tá certo, então obrigado mais uma vez, deputada. Que agradeço. Obrigado, Cristina. Quem quiser acompanhar seu trabalho, como faz, também você quer divulgar o seu livro, fica à vontade para poder falar um pouco do seu trabalho. Então, o livro, né, Mulheres na História Africana em Mato Grosso, inclusive a gente está falando com a referência aqui, né, de política, e aqui a gente fala de uma referência política também, que é a Teresa de Benguela, né, muitas coisas que a Gisela Simona trouxe, né, a deputada trouxe, acho que tem muito a ver com Teresa de Benguela. Então, esse livro, Mulheres na História Africana em Mato Grosso, é um livro que conta a história, uma história ilustrada, né, de 3 mulheres, que é Teresa de Benguela, Mãe Bonifácio e Maria Taquara. Então eu vou estar lançando ele dia 9 de dezembro, no foyer do Teatro Universitário. Então, assim, eu conto com a presença de todos vocês. Quem quiser adquirir, como faz, além de então, no dia do lançamento? Inicialmente é no lançamento mesmo. Porque, assim, por enquanto eu não tenho muitas cópias, né? Mas vai lá no lançamento. São poucos exemplares, então. São poucos exemplares por enquanto. Então, mas depois, no ano que vem, a gente vai... E esse já é o da deputada, de presente dela, esse é o do dela, deputado, né? Exatamente. Aí o ano que vem, pensando em política pública, no ano que vem eu quero distribuir. Eu já disse que eu vou doar minha propriedade intelectual e artística. Só preciso conseguir as impressões para distribuir nas escolas, né? Rede social, quem quiser acompanhar. Rede social, meu Instagram é Cris Soares, tem 3 S, tá, gente? Depois desse Soares. @gmail.com. Não, Cris Soares Ter. Eu também nem eu não sei direito no Instagram, mas aí, gente. E ela é muito conhecida. 2 pessoas me mandaram mensagem no Instagram. Minha professora, foi minha professora. Ai, que legal. Obrigado mais uma vez, Cris. Eu que agradeço. Obrigado também a você, Diana, quem quiser acompanhar seu trabalho. O que você tem feito por aí para a pessoa que está acompanhando a gente te seguir, te acompanhar e saber o que você vai fazer. Isso. Muito obrigada por estar aqui, né? Parabéns para nós, 20 de novembro. Me acompanhem lá, @ediana.tanara. Lá eu falo sobre comunicação, sobre eventos, sobre criatividade também. Tá certo, obrigado. Mais uma vez. Obrigado a você de casa que nos acompanhou até agora. Para você rever essa e outras edições do Roda de Entrevista, é só acessar o site tvmaisnews.com.br ou também lá no canal do YouTube Roda de Entrevista. A gente volta na próxima quinta. Uma boa noite e até lá.